Saudações, ó meus bastiões. E aí, tranquilidade? Como estamos? Hoje precisamos ter uma conversa bem interessante e bem, vamos dizer, reflexiva. Esse que vos fala, Arnaldo Vergueiro, aqui do canal Último Bastião, canal daquele que raciocina ou tenta raciocinar visando aquilo que seja o mais justo possível, a trincheira da moralidade, da legalidade, a busca pela proteção das nossas crianças, dos nossos idosos, de um modo geral, tentando salvar o que ainda nos resta. E, gente, hoje a conversa ela tem um cunho extremamente social, mas tem um toque de legalidade responsável ou que deva ser responsabilizada pelo nosso poder legislativo. Gente, hoje nós vamos falar sobre a nossa sociedade e o quanto esta sociedade se encontra doente. Eu não sei se ela está doente por uma questão de evolução da própria sociedade. Acredito que também seja por conta de resquícios da Covid, porque a Covid, eu vejo que essa doença, ela afetou a todos de um modo geral e ela mostrou, ela nivelou todo mundo, rico, pobre, todo mundo é igual. Nós precisamos reavaliar uma série de coisas. Muitas delas precisam ser pautadas pela legalidade. Eu hoje vou começar falando sobre o caso da menina Melissa, uma criança com 14 para 15 anos de idade, morando no estado de Minas Gerais, uma menina que foi morta numa sala de aula por colegas de turma. O colega entregou o bilhete dizendo que ela seria morta e ela foi morta em sala de aula, né, com facadas. Esse garoto, ajudado por um outro, eles conseguiram fugir, depois foram pegos e tal. E quando foram capturados, eles foram questionados por que motivo os levou a um ato tão monstruoso. E o rapaz, o garoto, né, um menino que deu as facadas, arguiu que ela era feliz demais. Então, hoje em dia, a gente não pode mais ser feliz. Essa é a doença que a nossa sociedade se encontra. A gente para analisar que nós não temos mais uma perspectiva de sociedade. E aí? Ele tem 15 anos, ele vai no máximo responder por uma medida socioeducativa análoga ali o crime de feminicídio. Com 18 anos ele está solto, como se nada tivesse acontecido. É essa a nossa sociedade. Nós temos hoje um problema nas mãos que é algo que eu costumo dizer que é, no mínimo, assustador, que eu vou falar agora, que vai na mesma linha de raciocínio, é algo assustador. A invasão dos bebês reborn. As pessoas estão, de forma absurda, valorizando esse cenário. Olha só, primeiro eu vou deixar uma coisa bem clara. A pessoa ter um bebê reborn, ela tratá-lo como se fosse uma criança, ela ali no seio da sua família, ali no interior da sua casa, a pessoa agir desta forma é uma coisa que, tudo bem, a gente entende numa boa, mas é um sintoma do vazio emocional. Você observa que as pessoas estão comprando bebê reborn, que é mais fácil ter um boneco desse, porque ele não faz necessidade, ele não se suja, ele não gera uma série de percalços ali, ou vamos dizer, de situações que poderiam não ser. É o lado bom de ser papai e mamãe, né? De ter ali um bonequinho que é tudo bonitinho. Hoje já existem maternidades, já tem conceito de maternidade reborn. Já tem gente que está pensando em lançar, é sério que eu estou falando. Teremos creche reborn. Vai ser uma mina de dinheiro, né? Porque as crianças não choram, as crianças não gritam, as crianças não se sujam, colocam os idosos em asilos. A coisa está distorcida de uma tal forma que nós precisamos da legalidade para colocar limites nessa situação. Sabe por quê? Porque hoje
nós já temos um problema a respeito do pedido de pensão socioafetiva, a pensão que possa ser pedida ao padrasto. Daqui a pouco nós teremos o pedido de pensão socioafetiva para o bebê reborn. Teve agora um caso na Bahia, especificamente em Salvador, uma moça, ela ingressou com uma ação judicial pedindo licença maternidade por conta do bebê reborn dela. A situação está muito difícil, gente. E aí, o legislativo, ele precisa começar a pensar nessas situações por conta de uma enxurrada de ações que nós possivelmente vamos ter no nosso Poder Judiciário. Então, o Legislativo vai precisar modular a legalidade dessa relação, porque senão, daqui a pouco, o Judiciário isso vai desaguar lá no Judiciário. E o juiz não pode deixar de julgar. Então, se essa situação já de forma prévia, gente, não tem pedido de pensão para bebê reborn, não tem caso de licença maternidade. Se as pessoas, se o legislativo não se posicionar antes, daqui a pouco isso vai virar um pandemônio. É sério. Nós tivemos uma situação, é quando eu digo para vocês a ideia de que o legislativo precisa se antecipar a esses litígios para que não possa causar problemas à sociedade. Porque é uma coisa que, assim, a sociedade está muito doente. A sociedade está precisando de orientação. Eu quero crer que esse problema seja um sintoma do que a Covid fez conosco. Eu não consigo ver de outra forma. E nós precisamos nos posicionarmos com um legislativo que se antecipe e que deixe isso bem claro. Olha, em relação a essas situações aqui, nós precisamos fazer isso, 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 isso. Nós tivemos uma outra situação onde um professor de educação física, ele foi demitido de uma escola porque ele passou exercícios físicos para um grupo de crianças que não tinham feito um determinado trabalho. E aí ele, então, já que vocês não fizeram o trabalho, vocês vão dar 10 voltas ou 20 voltas em volta da quadra. E as crianças foram questionar o professor. Outro dia eu vi um vídeo na internet da menina que ela chamou a polícia. A polícia chegou na casa dela, o que que houve? O meu pai me bateu. Mas o seu pai lhe bateu por quê? Porque ele quer que eu vá para a escola e eu não quero ir. Tá. O pai tinha o direito de bater? Não. Eu sou de uma época que os mais velhos diziam que pé de galinha não mata pinto. Mas eu entendo que hoje esse conceito do, porra, vamos tentar no diálogo, beleza. Mas a ideia do, poxa, como é que fica isso aqui? Então, o pai vai educar, não concordo com o fato dele bater, mas ele vai educar, o filho pega o celular, chama a polícia. Quanto mais o tempo passa, mais refém dessa situação a sociedade se torna. E aí é quando nós precisamos pensar no que nós queremos para o nosso futuro. Aí nós podemos falar, tá, mas esse problema aí é social, isso aí não é legal. É. Mas quando a sociedade começa a distorcer padrões, a distorcer entendimentos, a ter uma liberdade que é muito fora daquilo que deveria ser esta tal liberdade, é a hora que a legalidade tem que se impor e fazer o que tem que ser feito. Então, é quando a gente começa a entender que esse excesso de liberdade está causando danos à sociedade. Então, nós precisamos, dentro de um posicionamento muito bem colocado, ele venha a proporcionar para a sociedade limites. Porque dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito, nada é absoluto. Todo princípio ele tem um limite. Toda regra ela tem que ter uma limitação. E nesse exato momento, muita coisa está sem limite. Muita coisa mesmo. E aí nós começamos a ter que fazer uma reflexão a respeito do que nós queremos para daqui a um tempo. E aí eu deixo para vocês o meu alerta. Nada vai mudar se nós continuarmos fingindo que está tudo normal, que está tudo certo.
Não está certo, não. Essa falta de controle, de limites, está distorcendo muita coisa. É como o caminhão numa ladeira. Se você não descer devagarzinho e deixar esse caminhão embalar, depois você não consegue parar. Hoje eu já acho que está muito difícil. E aí a ideia de você usar um tom de voz um pouco mais alto já é visto como um opressor, um agressor, ou então uma palavra que hoje é tão usada, né, o tal do misógino. E aí nós precisamos analisar e pensar da seguinte forma: nós precisamos bater de frente com esse sistema. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque do jeito que está, gente, não está dando, não. A gente precisa ter a consciência de que essas aberrações elas precisam parar, elas não têm por onde continuar, porque está entrando numa rotação em que daqui a pouco o descontrole vai ser absurdo. E aí, gente, eu vou deixar aqui para vocês a ideia do, como eu sempre falo, o triplo C, que é o comenta, curte, compartilha. Vamos começar a conversar sobre isso, vamos começar a falar sobre esses conceitos. Como eu sempre digo, vamos começar a montar grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Podem colocar um telefone que eu vou disponibilizar aqui, que é para isso, que é o 21 976 999 387. O número está aqui embaixo. 21 976 999 387. E aí, gente, com isso, eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. E essa notícia, ela começa a mostrar os meus interesses em relação a exatamente o que eu penso. Como eu sempre falo que eu não tenho o interesse em me candidatar a nada, a ideia de que o nosso livro, que está falando sobre eleições, né, sobre candidaturas, o nosso primeiro livro, ele já está quase pronto. Está dourando ali no forno já para sair. Eu acho que agora, para até o dia, vamos botar aí, para o final de junho, julho, ele já deve estar pronto. E aí nós vamos começar a dar uma divulgação maior. E mostrando exatamente o que eu penso sobre isso, o livro vai ser disponibilizado da seguinte forma: quem quiser obter o livro de forma gratuita, nós vamos deixar um link onde as pessoas vão entrar, vão se cadastrar, elas vão receber o livro no e-mail, entende? A pessoa vai passar um e-mail, a gente vai mandar o link para vai mandar o livro para o e-mail e a pessoa vai receber o livro de forma gratuita. Essa é a nossa visão, o livro de forma gratuita. Quem tiver o interesse em ajudar a nossa causa, quiser comprar o livro de forma virtual, vai estar disponível também para ser vendido, possivelmente na Amazon. E também teremos a proposta do livro físico. Esse livro eu digo que é o primeiro de muitos filhos, né? Porque nós estamos ampliando os conceitos do nosso canal, onde hoje, inclusive, eu já vou, além do livro, eu já vou começar a colocar aqui que a ideia do Último Bastião é a de ampliar os nossos interesses, os nossos ensinamentos. Em breve o canal vai estar dividido por dias da semana. Tipo, na segunda-feira nós vamos falar de política, estou dando um exemplo. Na terça-feira nós vamos falar de endividamento, nós vamos falar de como sair das dívidas, nós vamos falar de como buscar a redução das nossas dívidas. O nosso canal ele também vai ter utilidade pública para isso. Quando for na quarta-feira, nós vamos estar falando sobre uma série de coisas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, nós vamos estar falando sobre direito previdenciário, sobre uma série de coisas ligadas ao Estado de Direito. Nós vamos estar aqui passando muita coisa sobre isso. Na quinta-feira, nós vamos estar falando de economia, de como estar começando a pensar a respeito de juntar um dinheirinho,
de liberar a ideia de, pô, vamos guardar um dinheiro e tal, isso e aquilo. E na sexta-feira falaremos de empreendedorismo, porque nós precisamos começar a raciocinar que nós precisamos ter um plano B, um plano C. A gente precisa trabalhar. Nós precisamos ter uma fonte, uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. E isso tudo tem a ver com política? Tudo, porque a economia girando faz com que a política fique mais voltada ao cidadão. E aí nós temos como pedir aos os nossos representantes que nos ajudem a respeito de encargos, de projetos. Nós vamos falar de incentivo fiscal, nós vamos falar sobre um monte de coisa. E isso tudo para fazer com que as empresas cresçam. Porque o que dá emprego, o que dá trabalho para as pessoas não é político. Quem dá trabalho é empresário. É o empresário que gera emprego. Então, nós vamos começar, através do nosso canal, desenvolver esses conceitos. Nós vamos falar sobre todas essas vertentes, nós vamos falar, inclusive, quando começarmos a falar ali de endividamento, nós vamos falar de limpeza de nome, nós vamos falar de uma série de coisas, como podem ser feitas e como são feitas. Fazer com que o país possa funcionar, o país possa andar cada vez mais. Porque é o empresário que faz com que isso tudo acabe se movimentando. Então, esse é o nosso conceito. Vamos lutar, estamos numa nova era, estamos hoje já com quase um mês de trabalho do nosso canal, já somos próximos de 1.500 visualizações, 60 e poucos hoje, nesse exato momento, 60 e poucos inscritos no canal, e vamos que vamos, porque tem muita coisa pela frente. Esse é o caminho. O último bastião, ele tende a ser um título de utilidade pública. E nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos colocar aqui conceitos de educação financeira, conceitos de empreendedorismo, conceitos de Estado de Direito e com tudo disponível para que a gente possa conversar, ok? Mais uma vez, muito obrigado e não esqueçam, comecem a montar os grupos, coloquem o meu nome, coloquem lá o meu contato, que é o 21 976 999 387. 21 976 999 387. Coloca o contato lá e vamos começar a conversar, gente. Nós precisamos dialogar. Estamos juntos, começando a semana. Vamos que vamos. Até amanhã. Um beijo, gente. Tchau, tchau.